Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Wilker, sou trader e investidor cripto desde 2022 e o motivo desse vídeo aqui, pessoal, é nós falarmos um pouco sobre altcoins, tá certo? Porque eu entendo que a maioria das pessoas entram no mercado cripto através das altcoins. Muito mais pessoas, dentre essas que entram através dessas que entram através das altcoins, muitas entram através de meme coins, né? Então, assim, então eu gostaria de bater um papo com vocês a respeito do que é altcoin, né? Quais são as suas importâncias, usabilidades, pelo menos algumas delas, tá certo? E o mais importante, os seus riscos, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Vocês precisam ter muito claro na cabeça de vocês que existem dois tipos de criptomoedas, tá bom? Vamos colocar três tipos de criptomoeda. Isso para mim, existe o Bitcoin, ok? Não há nenhuma outra cripto que se compara, equipara ou que chegue bem, nem próximo do que é o Bitcoin, tá bom? Então, o Bitcoin é um ser completamente diferente do resto desse mercado que você está vendo aí, ó. Que lado que é? Aqui, ó. Esse mercado que você está vendo aqui de altcoin, nada se compara ao Bitcoin. Então, primeiro você tem o Bitcoin, porque o Bitcoin não tem CEO, não tem diretor, não tem gerente, não tem ninguém. E é finito. Só haverão 21 milhões de cripto, de moedas Bitcoin. Ponto. Então é completamente descentralizado. A segunda categoria, eu diria, são aquelas criptos, são as altcoins, tá? Então essas já são altcoin. Bitcoin não é altcoin. Altcoin nasceu por causa do Bitcoin. Então tem o Bitcoin e tudo que nasceu depois, altcoin. Tá? Então aqui, ó, do Ethereum aqui para baixo, tudo isso aqui é altcoin, tá, pessoal? Tudo. Tudo isso aqui é altcoin. Então nós temos Bitcoin e altcoins, beleza? Então o que acontece? Então, nós temos no mundo cripto, eu dividiria em três categorias. Primeiro, o Bitcoin, depois altcoin com uso real, nós temos algumas, tá bom? Que possivelmente possa valer a pena você investir. Algumas têm provado que sim, tá? Mas ao longo do tempo isso ainda precisa se confirmar, né? Como é que as coisas vão se dar. Então nós temos a Ethereum, que é uma altcoin que é a segunda maior cripto no mercado hoje e tem muita usabilidade. Ela é a base de contratos inteligentes que fornece todo a base, o alicerce para você ter as nossas finanças descentralizadas, né? Então o Ethereum nasceu para isso, para ter contratos inteligentes, finanças descentralizadas, você conseguir fazer investimentos, ganhar juros, tá bom? Com as finanças descentralizadas, que é como se fosse um banco descentralizado, tá bom? Daí nós temos XRP, que é bem antiga também, até mais antiga. É uma das pioneiras, tá, pessoal? Bitcoin, aí veio o fork do Bitcoin que virou Litecoin, aí tem o Ethereum, tem XRP, então essas são moedas antigas, tá bom? Mas para investimento, eu tenho as minhas dúvidas quanto a XRP. Eu sei que ela dá uns pump, mas também dá uns dump gigantescos, mas eu tenho as minhas dúvidas. Tá? Então, nessa segunda categoria, nós temos Ethereum, nós temos Solana, tá bom? A Solana tem se mostrado, sim, uma, uma empresa cripto que tem desenvolvido um ecossistema interessante. Eu até assemelharia aí, né, nos seus primórdios, né,
como a própria Apple, né? Que tem ali o seu próprio ecossistema ali fechado e com isso você ganha uma série de benefícios por isso. Então a Solana lançou um smartphone e vendeu bastante e esse smartphone vinha com algumas criptos de cortesia dentro e só o valor das criptos já era maior do que o valor do próprio celular. Então assim, a Solana tem se mostrado sim essa essa prestação de serviço no mundo cripto de uma forma bem bacana, bem saudável. Né? Há 2 anos atrás, o mercado cripto pensava que a Solana ia parar, ia à falência, né? Porque houveram grandes empresas vinculadas à Solana que faliram e enfim, o preço da Solana foi a US$ 13 e hoje podemos ver está aí a 200, né? Então mostra-se uma força considerável. Ela consegue sim atrair bastante o público. Ela tem bons aplicativos para esses celulares. Enfim, a funcionalidade é super, super, super bacana, tá bom? Outra cripto que eu enquadraria nesse segundo escalão, que é grandemente utilizada, nós temos aqui a Chainlink. A Chainlink, ela é uma cripto que consegue fazer um elo, né, entre uma criptomoeda e outra criptomoeda no que tange a acesso de dados. Por exemplo, digamos que um determinado contrato inteligente lá de um banco descentralizado, ele vai variar de acordo com o calendário lunar, por exemplo, ou vai variar de acordo com a cotação do, do dinheiro japonês ou do dinheiro indiano, por exemplo. Então, essa informação externa, quem busca é um ativo que é bastante utilizado no mundo cripto, que busca essas informações e integra isso no mundo digital para esses contratos inteligentes dos bancos descentralizados. Uma delas é a própria Chainlink. Então, eu acredito sim no futuro brilhante para essa moeda, tá bom? Vamos aqui para mais outras do segundo escalão. Eu diria Uniswap, que é a própria, né, uma própria, posso caracterizar aqui, é um banco descentralizado, tá bom? Você consegue realizar operações, compra, venda, troca, emprestar dinheiro, ganhar juro, é tudo aqui, tá bom? Então é uma dessas outras categorias, mais uma dessas criptos que se enquadra nessa categoria, né, do segundo escalão, que eu diria, né? E o terceiro escalão são aquelas que prometem, mas que ainda há de se ver a entrega daquilo que é prometido, né? Muito se fala, mas pouco se faz e se enquadra o resto todas, tá bom? Então, tirando essas aí, para mim, entendeu? Se enquadra todo o resto nessa terceira categoria, que é essa categoria de total especulação, tá bom? Você acredita, você tem a sua convicção, ou tem a cripto que tem a sua comunidade, todo mundo fica falando bem e fica pampando essa cripto, mas na verdade entrega-se muito pouco, tá bom? Ah, uma outra também aqui muito grande que trabalha semelhantemente à Uniswap, que eu não posso deixar de fora, é essa aqui, ó, a Aave, tá bom? A Aave faz a mesma coisa que a Uniswap, como se fosse um banco descentralizado, onde você consegue fazer essa série de operações, tá bom? De troca de uma cripto por outra, ou dinheiro por cripto, e consegue emprestar, consegue pegar emprestado, consegue receber juros. Se você pega emprestado aí, você paga juros, tá bom? Então, são essas três categorias. Bitcoin, aí nessa segunda categoria, nós temos aí Ethereum, Solana, temos a Uniswap, temos a Aave e temos a Chainlink, tá? Então, para mim, essas aí são sim esse segundo escalão e todo o resto se enquadra nesse terceiro escalão que você
está comprando uma aposta, você não tem certeza da valorização, você não sabe se o time realmente vai conseguir entregar aquilo que está prometendo entregar, tá bom? E elas ainda não estão ainda experimentadas no mercado. Essas, na qual eu citei, estão já experimentadas no mercado, são criptos antigas, já passaram por vários ciclos e estão aí firmes e fortes, possuem renda, possuem receita, né? Então são empresas que já mostraram o seu valor e o seu potencial para entregar ainda muito mais no futuro. Tá bom, pessoal? Então, em termos de altcoin e Bitcoin, fique muito claro isso para vocês, né, que Bitcoin é uma cripto à parte, fora o Bitcoin. Todo o resto é altcoin e as altcoins se dividem e as altcoins vão se dividir em duas categorias. Uma que as que já estão no mercado há um certo tempo, já criaram um valor, já tem a sua receita, né, da sua empresa cripto já estabelecida, as pessoas já utilizam, já provou que é seguro, funciona e tem todo o resto que é uma aposta. Então, cripto se divide em três categorias: Bitcoin, altcoin de uso provado e altcoin de uso especulativo, tá bom? Então são três: Bitcoin, altcoin de uso provado e altcoin de uso especulativo, tá certo? Então, que isso fique claro para vocês e expliquei superficialmente sobre essas principais e as suas usabilidades, e os riscos são exatamente os mesmos de qualquer ativo especulativo. Se você está investindo numa cripto que se enquadra nessa categoria de altcoin especulativa, é como se você estivesse num cassino. Você está comprando algo que é uma aposta, uma ideia, algo bem incipiente, bem no começo, mas que não tem ainda nenhuma mostra real, uma verificação do mercado ainda da sua capacidade, né? Então, já sabe o risco que você tá correndo. É um cassino, coloque dinheiro que você está tranquilo caso ele venha se perder, venha a zero, caso essa empresa venha falir, venha parar de entregar e simplesmente desapareça do mapa, o que isso é possível. Agora, se você está investindo nessas outras altcoins que já tem um tempo de história e já tem o seu programa já está funcionando, já mostra que aquele é factível, aquilo que eles estão oferecendo, estão aprimorando, estão trabalhando em cima de melhorar cada vez mais isso, como eu citei, a Chainlink, os bancos descentralizados, a própria Ethereum, né, já são moedas que você consegue fazer um investimento a longo prazo e, quem sabe, sim, obter bons resultados, como se você estivesse investindo na bolsa de valores, né, de uma empresa que, por mais que não tenha muito tempo no mercado, mas o tempo que já tem já mostrou resultado, mostrou que é capaz de entregar, e aquele risco, né? São empresas menores, são cripto menores em relação ao próprio Bitcoin, ao risco, né, de você, como semelhante à bolsa de valor, e você está investindo numa empresa que é pequena. Pode ser que dê tudo muito certo, como também pode ser que dê errado. A probabilidade de dar errado é menor do que a categoria que foi citada anteriormente, que é a própria altcoin especulativa, né, que essa probabilidade de dar errado é bem maior, mas nessas que já foram estabelecidas, as suas funcionalidades e tudo, já é mais tranquilo, o risco já é menor, mas ainda há um certo risco. Então, o importante é que esses ativos que já são provados, você venha a adquiri-los, né, no período de bear market, no período de baixa do mercado, onde eles estão com descontos, e assim você, no período de aí 1 a 2 anos, você colher os seus frutos da valorização desses ativos. Agora, o Bitcoin é como se fosse você investir na SP 500, a bolsa americana, a maior e a mais famosa. Ao meu ver, é como se fosse isso, é a mais das criptos, é a mais segura, é a que tem mostrado ao longo do tempo o crescimento mais estável, né? E
e é o único ativo que é sim finito, onde todos estão buscando a sua aquisição e não haverá Bitcoin para todo mundo, fazendo com que o seu preço cresça exponencialmente ao longo do tempo, na medida que a oferta e a demanda, né, vão se degladiando aí. Como a oferta é limitada, espera-se que o valor é, seja aumentado exponencialmente perante a essa procura, tá bom? Então, fique bem claro para você o que é Bitcoin, o que é altcoin já é já estruturada no mercado, e as altcoins que são altamente, puramente especulativas, como se fosse um cassino mesmo, tá certo, pessoal? Então eu queria deixar isso claro para a maioria das pessoas que ainda tem alguma dúvida de como é que isso funciona, como é que você pode pensar em começar a investir, a estudar, a ler. Você pode acessar esse site, que é o CoinMarketCap, tá bom? Começa a explorar, começa a ler, começa a entender do que são esses ativos, mas eu já fiz um resumão bem básico aqui para vocês, e é isso mesmo, tá bom? O que foge disso aí, para mim, é é só ladainha, tá certo? Então existe Bitcoin, existe altcoins comprovadas e altcoins especulativas. O resto é resto, tá certo? Não tem outro termo. É isso que eu estou explicando para vocês. Então aqui no CoinMarketCap você tem todas essas criptos aqui listadas. Você consegue estudar, ler a respeito delas e assim chegar à sua conclusão sobre essa informação que eu estou passando para você, tá certo? E uma coisa, pessoal, que eu gostaria de ressaltar aqui também é os nossos patrocinadores, pessoal. Nós temos duas empresas que nos patrocinam aqui no canal. Caso você esteja procurando por uma, por uma corretora nacional que te ofereça cartão de crédito, cripto, temos aqui a Bitbank, tá bom, pessoal? Essa empresa aqui é excepcional. Ela tem o cartão de crédito. O meu já pedi, está para chegar. Quando chegar, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu já tenho aquele virtual, tá? Então, como é que funciona? Com essa empresa aqui, você consegue, sim, comprar, negociar suas criptos. Você não consegue fazer operações de futuro, mas você consegue comprar à vista usando o Pix, enfim. Você acessa, tem um link aí na descrição do vídeo, tem um link na descrição do canal. Você acessa o nosso link, eles nos ajudam financeiramente e você colhe todos os benefícios disso. Tá bom? Então você cria sua conta, faz lá o seu cadastro, consegue mandar reais para lá por Pix. Tá bom? Você consegue fazer compras, tem uma série de moedas, não tem muitas moedas como outras exchanges, como uma delas que eu vou mostrar aqui para vocês logo depois, mas você já consegue negociar aqui em real, tá bom? E caso você venda lá, você também consegue fazer por Pix para sua conta bancária normalmente, tá bom? Então eu utilizo essa essa exchange brasileira dessa forma, né? Tem o cartão de crédito cripto, caso você tenha, você jogou para lá reais, você pode usar o real e usar o cartão de débito. Vai ser como débito, né? Mas a função é crédito. Tá bom? Você vai passar como crédito, mas ele vai debitar à vista lá da sua conta. Caso você tenha o SDT, que é o dólar lá, dólar virtual, você também consegue. O SDC você consegue, ou se tem lá Bitcoin você consegue, Ethereum você consegue. Então o que você tiver lá na sua conta, né, que você reservou para gasto como cartão, você pode usar o cartão, né, da Bitbank, efetuar a sua compra e vai ser descontado em cripto, tá certo? Com as suas próprias cripto que você já tem lá guardadas, né? E o que que eu faço também, pessoal? Eu uso a BitGet, tá bom? Então a BitGet já é uma corretora, uma das maiores já internacionalmente, tá bom? Eu já uso a BitGet já desde 2022. Né? A Bitbank eu uso tem menos de um ano, né? Então agora que eu pedi o cartão físico, só tinha usado o cartão virtual. É, e, e aqui você também tem um link na descrição, você consegue fazer o seu cadastro, você tem uma série de benefícios, tá bom? Você consegue comprar
cripto também por lá, usando o cartão de crédito, tá bom? E tem uma série de outras funcionalidades que já na Bitbank não vai ter. Então, o bom da Bitbank é você consegue ali rapidamente no próprio real, manda Pix, já compra, já guarda, né? Ou utiliza para você usar as suas cripto com cartão, ou então, como que eu faço? Eu utilizo a BitGet, ou eu uso o meu cartão de crédito direto na BitGet e vai me cobrar, né, na fatura do meu cartão de crédito para que eu possa fazer negociações com uma gama bem maior de cripto, entre outras funcionalidades, como por exemplo operações de futuro. Ela não tem nenhum tipo de vínculo com a Receita Federal, tá bom? Então você tem essa operação de futuro aqui, você tem bots que são robôs que vão fazendo as operações para você, tá bom? Você estipula lá os parâmetros, ele vai comprando e vai vendendo para você, né? E você vai só acompanhando o progresso, tá bom? Tem renda, ou seja, é aquela coisa que você, por exemplo, comprou uma série de criptos lá para os seus investimentos, você está lá com elas armazenadas na BitGet. Você pode, como emprestar essas criptos por dinheiro ou fazer pool de liquidez, coloca lá 2 pares de moedas, né, e vai fornecer liquidez para o mercado e ganhar também sua recompensa. Para isso, né? Tem copy trading, que é, por exemplo, você pode ver as transações de trade das pessoas que mais operam nessa exchange e tentar copiar esses trades dessas pessoas e aplicar na sua própria conta. Tá bom, pessoal? Então é super válido. Eu uso a BitGet já, como eu disse, desde 2022 e tem me atendido super bem. Tá bom? Então tá o link na descrição dessas duas exchanges. E outra coisa que também você pode fazer, eu já fiz, é o que? Eu mando o Pix lá para o BitBank, compro o SDT e mando o SDT para a BitGet. Às vezes fica mais barato fazendo isso do que você colocando o seu cartão de crédito direto lá na exchange e cobrando lá em dólar. Tá bom, pessoal? Então, às vezes eu fiz esse processo através da própria BitBank. Então, mandei para a BitBank reais através de Pix, comprei o SDT e transferi o SDT para a BitGet. E lá eu faço as minhas compras que não tem na BitBank ou para operações de futuro. Tá bem, pessoal? Que é a operação que você vai trabalhar alavancado, tá bom? Com o seu capital. Então, eram essas informações, espero que tenha ficado claro para vocês, né, a diferenciação entre o Bitcoin e todo o resto das criptos, né, e esse resto das criptos se dividir em duas classes. E aqui as parceiras do canal, para melhor atender vocês, as suas necessidades, está aí o BitBank, está aí a BitGet, então você tem sim condições de começar a utilizar cripto como sua forma de pagamento, e isso vai se tornando cada vez mais cotidiano no seu dia a dia, com toda facilidade, praticidade e o que é mais importante, você manda no seu dinheiro, tá bom, pessoal? Você manda no seu dinheiro, ninguém pode pôr a mão no seu dinheiro, né? Então, isso para mim é o mais importante, você ter o seu dinheiro resguardado. Por exemplo, você tem o seu dinheiro lá na BitGet, entendeu? O que o governo brasileiro vai fazer? Nada. Ele não pode fazer nada. E melhor ainda, caso você tenha o seu dinheiro na sua própria carteira, né? Fora de qualquer exchange, guardado ali no seu celular, né? Ou no seu computador, de forma que já não tá fora do raio de qualquer outra corporação ter qualquer tipo de intervenção no seu capital, né? Então, como você ter uma carteira, né? Eu utilizo a Trust Wallet, tá bom, pessoal? Como carteira, eu utilizo a Trust Wallet, que é essa aqui, eu vou deixar aqui para vocês, olha. Trust Wallet, baixa ela lá para o seu celular, vai criar lá a sua chave de, de segurança com suas letras de segurança, onde você deve guardar aquilo seguro para você obter a recuperação da sua carteira caso você precise, não é mesmo? Então, eu utilizo muito a Trust Wallet, então quando eu tenho ativos que eu não quero deixá-lo na corretora,
porque eu não tenho intenção de vendê-los no curto prazo, eu transfiro para a minha carteira, que aí ela está aqui segura e pronto, está tranquilo dessa forma. Quando eu quero negociar o ativo, eu transfiro da minha carteira para a corretora, tá bom? Mas isso é quando você já está movimentando um valor maior de criptoativo. No seu começo, deixa mesmo lá ou na Bitbank, ou deixa lá na BitGet, entendeu? Vai te atender perfeitamente, tá bom, pessoal? Mas quando você já passa a ter um valor considerável já, né, e de investimento, então convém que você só transfira para a exchange, seja a Bitbank ou seja a BitGet, no seu caso, no momento da negociação que você for negociar. Se não, deixa guardadinha lá na sua carteira, tranquilo, você consegue ver tudo, mas está seguro, tá bom? Tá com você e só você tem acesso, tá certo? Então, gente, muito cuidado por aí, cuidado com as fraudes que no mundo cripto tem bastante. Foquem em empresas cripto que têm fundamentos, essas que foram citadas aqui, tá? Que o seu futuro como investidor no mundo cripto estará sim garantido, tá bom, pessoal? Então, tudo de bom, até a próxima. Fui!